Bora, meu povo. Você está no Comment Box, primeiro vídeo dessa semana. Bom, nós paramos falando sobre os feitos do rei Josias, que é considerado como o último rei, de Judá, antes do exílio babilônico. O Reino do Norte já está cativeiro há muito tempo. E o Josias foi o último reformador que fez realmente mudanças. Ele fez muita coisa, ele enfrentou um sistema completo, inteiro, sistema brutal, religioso, que estava totalmente fora da vontade de Deus, fora dos princípios da aliança firmada com o Senhor, e estava pagando um preço muito alto, o povo, O povo estava pagando um preço muito alto por causa disso. Então vamos dar seguimento aqui, no segundo livro dos Reis, no capítulo 23, no versículo 15, vai falar sobre a parte final das reformas do Josias, que foi com relação à purificação, a limpeza que ele fez, não só no Reino do Sul, não só em Judá, mas agora em Israel, na região de Efraim e Manassés, lá em cima, no mapa aí. Então é a região de Efraim, que é mais central ali, passando de Benjamim para cima, já é Efraim, e é onde você encontra hoje a cidade de Betel, o Beit-El, é onde estava o bezerro do Jeroboão. Vamos lá, vamos ao texto. Segundo Reis 23:15, diz que até o altar de Betel, o altar idólatra, edificado por Jeroboão, filho de Nabate, esse, fazer um parêntese aqui, foi o primeiro rei de Israel, quando houve o racha, a divisão entre as tribos. Lá embaixo ficou o Reino do Sul com Judá e Benjamim. A gente sabe que a tribo de Simeão estava dissolvida no meio da de Judá, mas lá embaixo estavam só essas duas tribos, reconhecidamente, e as outras 10 tribos na parte de cima aí do mapa, e no lado leste do Jordão, tá bom? Então veja bem, ele foi lá em Betel, certo? Ele destruiu o altar, o santuário, certo? Ele demoliu o santuário, ele queimou totalmente o santuário, reduziu ao pó, queimou também os postes sagrados, poste ídolo, Azerá, Astarote, Astorete, tem vários nomes aí. Então, aí verso 16 diz que quando Josias olhou em volta, preste atenção no que o texto relata. Segundo Crônicas 23, verso 16. Ele olhou em volta e viu que bem próximo lá, em volta do altar, tinha vários túmulos, na encosta da colina. Então ele mandou tirar os ossos dos túmulos e queimá-los sobre o altar a fim de contaminar, profanar o altar de Betel, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que predisse essas coisas. Bom, essa última parte aqui, o versículo 17, é bem interessante quando a gente está comentando Bíblia. Se você observar direitinho, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, do versículo 1 ao 10, vai falar de um profeta que ele não aparece o nome dele, é anônimo ele. Ele é de Judá, esse profeta, e ele é enviado por Deus do Reino do Sul, de Judá, até o Reino do Norte, que no caso é Israel, que estava sendo liderado, governado por Jeroboão, primeiro rei, depois da divisão, ok? E então ele foi profetizar contra o altar de Betel, certo? Isso aconteceu, queridos, há 322 anos atrás, e o mais impressionante é que nessa profecia, esse profeta anônimo, ele não diz simplesmente que vai surgir um rei que vai destruir aquele altar, que vai profanar aquele altar. Ele dá o nome, ele diz assim, olha, altar, vai chegar o dia em que um rei virá lá do sul, um rei chamado Josias, ele vai profanar, você vai destruir essa obra aqui, vai acabar com isso aqui tudo. A história desse profeta é uma história que terminou de forma trágica. Foi muito desafortunado, vamos dizer assim, Ele recebeu a palavra de Deus para ir profetizar contra o altar de Betel, e o Senhor tinha falado com esse profeta que não comesse nem bebesse coisa alguma ali, mas que retornasse também por outro caminho, não voltasse pelo mesmo caminho que ele foi, e profetizasse e voltasse para casa. O que acontece? Ele estava profetizando contra o altar de Betel, aí o rei Jeroboão, ele chega e diz, prendam esse homem. Por quê? Porque o rei Jeroboão, o interesse do rei Jeroboão em Betel, era não deixar que as pessoas, o povo que está no reino dele, no reino do norte, não deixar que essas pessoas descessem para o sul. Por quê? Porque é lá no sul, lá em Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul, é onde está o templo de Deus. E o povo todo de Israel tinha que descer lá para comemorar as festas, E aí essa
divisão política, tornou-se também necessário uma divisão religiosa. Ele colocou 2 bezerros na fronteira do Reino do Norte com o Reino do Sul. Ou seja, Betel, ou Beit-El, né, na parte nordeste, na parte nordeste de Jerusalém, e na parte noroeste de Jerusalém, mais subindo aí norte, mais para oeste, você vai ver que tinha um local chamado... era o local da tribo de Dan, né? Maanadã, certo? Maaná, ou Manaim, Maaná, acampamento. Então, Maanadã é acampamento de Dan. E a outra parte de Dan está lá no norte, mas não é esse o caso. Então, o caso aqui é que ele colocou 2 bezerros, um numa fronteira, formando uma linha, até o outro, né, na fronteira que entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, para que o povo não descesse. Bom, então, Jeroboão, cheio de interesse próprio, é claro, e político, prendam esse homem. Na hora que ele falou, prendam esse homem, o braço dele ficou, endureceu, ficou estático, não? E secou. Diz o texto que ele ficou com a mão mirrada, secado, o braço, né? Ele começou a orar, chorar, praticamente implorar, suplicar o favor daquele homem de Deus, dizendo, por favor, ore a Deus por mim, para que me seja restituído o meu braço, por favor, e tal. E aí o profeta foi e orou pelo Jeroboão, que teve o seu braço restabelecido, restituído. Tá certo, queridos? E o mais interessante é só isso. E o profeta dá seguimento, dizendo que o sinal que ele estava dando, que era Deus mesmo que estava falando, é que o altar iria fender. E o altar realmente fendeu, as cinzas caíram, desceram, né, as brasas desceram ao altar, certo? O altar do bezerro de ouro, tá bom? E só que quando esse profeta, há 322 anos, ele foi profetizar isso, na hora de terminar o que Deus tinha mandado ele fazer, foi que ele errou. Por falta de vigilância, ele foi enganado por outro profeta velho e desviado, né? Vivia ali em Betel, vivia ministrando ao bezerro de ouro. Esse profeta era tipo astuto, tão astuto quanto Balaão, né? Tá? E então ele enganou o profeta velho desviado, enganou o profeta moço e levou ele para ele se alimentar em sua casa. Quando esse profeta estava se alimentando, esse profeta velho que o enganou foi e disse para ele, olha, você vai morrer, não vai voltar para casa não, porque é a ordem de Deus, você acabou de transgredir. Ele tinha dito que não era para você comer, mas você comeu e vai morrer. Pronto. O profeta ia saindo, um jumento e tal, um leão atacou só o profeta e ficou lá vigiando o corpo. O leão não atacou o jumento, nada, só matou o profeta estava lá estendido no chão, o jumento de um lado e o leão do outro deitado, quietinho. Tá? Aí afugentaram o leão, pegaram o corpo desse profeta, levaram para onde? Para esse lugar, onde ele profetizou, ali, né, no altar de Betel, sobre o altar de Betel, ao redor tinha sepulturas. Gente, qual é o costume que nós vemos aqui de uma religião que está no meio ou dentro de sepulcros ou de cemitério? É só um questionamento que eu faço. Porque, tipo assim, o altar está aqui, estava profetizando aqui, e agora ele morreu, foi sepultado ali, em redor, nas colinas, né? Em redor do altar, bem próximo do altar de Betel. Ele foi sepultado ali. Bom, então aí o que acontece? Esse profeta desviado e astuto que o enganara, disse para os seus filhos, disse, olha, quando eu morrer, eu quero que coloque meu corpo na mesma sepultura desse profeta, desse homem de Deus aí, que veio lá de Judá. Porque ele sabia, pela astúcia dele, não sei, ele sabia que a profecia que foi liberada iria se cumprir. Então, quando o Josias viesse para profanar o altar, iria pegar os ossos das pessoas ali, né? Iria queimar esses ossos sobre o altar para profaná-lo. E como esse astuto profeta velho não queria que ninguém mexesse com os ossos dele, ele disse que colocasse o corpo dele junto com o corpo daquele homem de Deus, daquele profeta novo que foi enganado. E assim aconteceu. Olha aí, seguindo o texto aí, né? Segundo o livro dos Reis 23, no versículo 17, diz que o Josias, quando viu aqueles túmulos lá, aquelas sepulturas, ele disse para pegar os ossos que estavam lá para poder queimar sobre o altar, mas ele viu uma lápide lá, uma coisa diferente, né? E aí ele disse, e esse túmulo aqui, essa sepultura aqui, de quem é? Aí disseram, essa sepultura aí, Josias, ó rei de Judá, é do homem de Deus, do profeta de Deus, que veio lá de Judá, lá do seu reino, há 322 anos atrás. Esse homem veio aqui e profetizou tudo isso que você está acabando de fazer agora. Aí o Josias disse, tudo bem, então não deixa esse homem em paz, não mexa nos ossos dele, ninguém toque nos ossos dele, deixa aí. No versículo 19, vai dizer que o Josias, ele fez do jeito que ele tinha feito em Betel,
E Josias tirou e profanou, né, todos os santuários idólatras que os reis de Israel, estou falando do Reino do Norte, que está no exílio, né? Então, mas estava cheio ainda de templo, de lugar de idolatria. Então, esses lugares, esses santuários foram todos profanados, né? Na cidade de Samaria, certo? Versículo 20 vai dizer que Josias, ele também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos também sobre os altares. Depois ele voltou a Jerusalém, ok? Jerusalém é Reino do Sul. Bom, chegando aí ao versículo 24, você vai ver que o Josias eliminou, gente, não é extirpar, não, é eliminar, tá? Ele eliminou os médiums. Quem é médium? Onde é que nós encontramos médiums? Médium. Certamente não é numa igreja evangélica. Também os que consultavam espíritos, certo? Os que consultavam os ídolos da família. Ídolos da família? Bom, através dos ídolos da família, eles invocavam espíritos familiares. Já ouviu essa expressão, espírito familiar? Deixa eu explicar para você direitinho. Sabe quando a pessoa chega para você e diz assim, mulher, o rapaz, o homem, bora ver aqui um negócio. Sabe o fulano, meu parente, que morreu há, sei lá, décadas? Ele apareceu para mim, conversou comigo em tal lugar. Sabe essa história? Pois é, eu lhe desafio a encarar lá em Eclesiastes 9, verso 6 em diante, onde vai dizer que essas pessoas não voltam. Elas morreram, elas não voltam. Quem volta mediante invocação são esses espíritos familiares. Eles falam como uma pessoa, se portam como uma pessoa, conhecem tudo da pessoa. Esses espíritos familiares são espíritos de engano. E então essas pessoas que estavam fazendo essa prática de invocação de espírito familiar, esses médiuns que invocavam, isso é necromancia, isso é totalmente condenado por Deus na Bíblia, né? E então, eles foram eliminados por Josias, tá bom? E aí no versículo 24 termina dizendo que tudo que o Josias fez, a forma como ele encarou todo aquele sistema religioso, não só no reino de Judá, mas em todo Israel, foi para cumprir todas as exigências da lei. Estão escritas no livro do Ilquias, né, o sumo sacerdote. Na verdade, era o livro da aliança, era o livro do pacto que Moisés tinha firmado com o povo, lá em Horebe, antes dele subir para pegar as tábuas da lei. Porque as tábuas da lei era só um memorial, era resumidamente 10 mandamentos. Mas o livro foi escrito e foi aspergido, segundo o que o escritor de Hebreus diz, né? Foi aspergido, foi jogado sangue sobre o livro e sobre o povo, o sangue da velha aliança. E aí, nesse livro, tinha exigências que não estavam sendo cumpridas, e o Josias entendeu que todos eles estavam sofrendo muito, porque eles estavam quebrando a lei da aliança, ou seja, as exigências dessa aliança. Eu falando sobre esse tema com a igreja, me veio pelo Espírito uma verdade que eu falei assim com muita firmeza, é que toda aliança tem uma lei, toda aliança tem um critério, toda aliança vem com exigências, e para que ficasse bem entendido, eu coloquei, por exemplo, o relacionamento conjugal, ou namoro, ou seja, ninguém aceita aqui no Brasil, a nossa cultura, a gente não aceita que a pessoa que é casada com a gente, o nosso cônjuge, fique saindo aí com a torcida do Flamengo, ou do Corinthians, ou seja lá do que for, entendeu? Não, ou é fiel a mim, ou vaza. É uma lei, a lei de todo relacionamento, de toda aliança, todo tipo de relacionamento tem uma lei. No comércio, o cara fez trapaça, corta ele. Ele não cumpriu os termos, que são os termos da aliança, né, da relação comercial. Até para você jogar futebol, tem as regras. Se você não cumpre, você é desqualificado e desclassificado, né? Desqualificado e desclassificado. Então, para concluir, você pode ler também, segundo Crônicas 34, verso 33, diz que Josias retirou todos os ídolos detestáveis e de todo o território de Judá e de Israel, no caso, e obrigou todos os que estavam em Israel, a parte norte lá, a servirem ao Senhor, somente ao Senhor seu Deus. Certo? Enquanto ele viveu, o povo estava ali servindo ao Senhor. É incrível isso. É ou não é? Quarta-feira tem mais, se o Senhor nos permitir.